Eu, Sandro, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas levantado por Deus Pai e pelo Senhor Jesus Cristo, Filho, para evangelizar e profetizar aquilo que está escrito, o único fundamento que foi fundado pela divindade Pai e Filho. Se algum outro está profetizando, evangelizando, aquilo que não ouviu e nem viu, distorcendo os fatos, torcendo o que está escrito, fazendo discursos, usando o nome de Deus em vão e profetizando mentiras, é anátema maranata. Seja ele quem for, que se diz pastor, apóstolo, profeta, discípulo, ministros, porque Deus mandou profetizar, pregar, evangelizar aquilo que todos profetizaram, que o Espírito Santo profetizou e deu a cada um que foram escolhidos. Mas hoje tem uma fábrica de homens prevaricadores, profanos, que estão subindo em altares, que estão usando o nome de Deus em vão, em todo lugar, para obter lucros e se corrompendo, como diz o próprio profeta Joel, a corrupção de uma religião com políticas. Por isso você está no canal, a qual é transparente, a qual você ouve a voz de Deus. Deus fala com você e tem comunhão, porque você está ouvindo o que é dele, como está escrito, porque aqui nós somos verdadeiros e fomos levantados pelo mesmo Deus que levantou todos que já viveram e fizeram a obra como ela é, amando de Deus e de Cristo. Por isso nós honramos e glorificamos a esse Deus, porque fazemos por amor, porque o que nós profetizamos e pregamos é para a sua edificação, é para a sua restauração e para conhecimento da verdade e para que você receba a prova de Deus da existência do seu Filho, da ressurreição, da crucificação, de tudo que Deus fez para que você faça a prova. E através dessas mesmas profecias, o mesmo Espírito, ele faz com que as nossas petições, nossas orações cheguem a Deus e com que Deus esteja presente nas nossas vidas e nós tenhamos comunhão com o Pai e com o Filho. Mas não dê ouvido, nem participe de uma religião falsa que tem comunhão com políticos, não tem nada a ver com Cristo. Aqui nós temos o compromisso de honrar, glorificar e exaltar aquele que é o Deus vivo, Criador dos céus, da terra e do mar e de toda a sua plenitude, e da esperança que é o Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu joinha se lhe agrada a transparência e a verdade e o amor de Cristo, para que chegue a outras pessoas que estão necessitadas e carentes de ouvir o evangelho verdadeiro. Porque a maioria está pregando um evangelho falso, profetizando mentiras, para que sejam restaurados, edificados, para que receba força, ânimo e esperança. Amém. Amós, capítulo 5. Lamento por Israel. Ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casas de Israel. A virgem de Israel caiu e não mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra. Não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Jeová: a cidade da qual sai 1000, conservará 100.
e aquela da qual sai 100 conservará 10 para a casa de Israel. Exortação ao arrependimento. Porque assim diz o Senhor, à casa de Israel: buscai-me e vivei. Mas não busquei a Betel, nem venhais a Gigal, nem passeis a Bezeba, porque Gigal certamente será levada ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que ele não irrompa na casa de José como fogo, a consuma e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em asloesna e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o sete estrelo e o Orion e torna a sombra da noite em manhã e faz escurecer o dia como a noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. O que promove súbita destruição contra o forte, de modo que venha a destruição contra a fortaleza. Odeia na porta ao que os repreende e abominam ao que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificastes casas de pedras lavradas, mas nelas não habitarás. Vinhas desejáveis plantastes, mas não bebereis do seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. Assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Odiai o mal, amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, Deus dos exércitos, tenha piedade do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos: o Senhor, em todas as ruas haverá pranto, e em todas as estradas dirão: ai, ai, e ao lavrador chamarão para choro, e para pranto os que souberem prantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai daquele que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. E como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se, entrando numa casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, escuridão sem que haja resplendor? Deus despreza a hipocrisia. Desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solenes. Não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o som dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Ofereceste-me vós dízimos e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levaste a tenda de vosso Moloque e as estátuas das vossas imagens, a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos, para além de Damasco,
diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos Exércitos. Capítulo 6. A indiferença da nação. Ai dos que vivem sossegados em Sião e dos que estão confiados no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras das nações e aos quais vem a casa de Israel. Passai, acalme, e vede, dali ide a grande Amate, e depois descei a Gate dos filisteus. Serão melhores que estes reinos? Ou maior o seu limite do que o vosso limite? Ó vós que afastais o dia mal e fazeis chegar o assento da violência. Ai dos que dormem em cama de marfim e se estendem sobre os seus leitos e comem os cordeiros do rebanho e os bezerros do meio do curral, que cantam ao som da viola e inventam para si instrumentos musicais, assim como Davi, que bebem vinho em taças e ungem com o mais excelente óleo, mas não se afligem pela ruína de José. A desolação é proclamada. Portanto, agora irão em cativeiro entre os primeiros dos que foram levados cativos e cessarão os festins do banquete. Jurou o Senhor Jeová por si mesmo, diz o Senhor, o Deus dos exércitos: abomino a soberba de Jacó e aborreço os seus palácios. Por isso entregarei a cidade e tudo o que nela há. E acontecerá que, se numa casa ficarem 10 homens, morrerão. Quando o seu parente vier para cremá-los e tomar os ossos para levá-los para fora da casa, e disser ao que estiver no mais interior da casa: está ainda alguém contigo? E este responder: ninguém. Então lhe dirá a ele: cala-te, porque não devemos fazer menção do nome do Senhor. Porque eis que o Senhor ordena e ferirá a casa grande de rachaduras e a casa pequena de trincas. Porventura, correrão cavalos sobre rochas? Lavrar-se-á nela com bois, mas vós haveis tornado o juízo em fel e o fruto da justiça em asloisna. Vós que vos alegrais do nada, vós que dizeis: não é assim que, por nossa própria força, nos temos tornado poderosos? Porque eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, um povo, diz o Senhor, o Deus dos exércitos, e oprimir-vos-á desde a entrada de Amate até o ribeiro do deserto. A visão dos gafanhotos. Capítulo 7. O Senhor Jeová assim me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio da germinação da erva serôndia. E eis que era erva serôndia depois de findas as ceifas do rei. E aconteceu que, tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, quem levantará a Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor, o fogo consumidor. Assim me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus clamava para contender com fogo. Este consumiu o grande abismo e também uma parte da terra. Então eu disse: Senhor Jeová, cessa, eu te peço, quem levantará Jacó?
pois é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Jeová. A visão do prumo. Mostrou-me também assim o Senhor, e eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, e nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me com a espada contra a casa de Jeroboão. Amazias contesta Amós. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada. Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, ó profeta, foge para a terra de Judá. Ali come o pão e ali profetiza. Mas em Betel daqui por diante não profetizes, mas porque é o santuário do rei e a casa real. Mas em Betel daqui por diante não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa real. Respondeu Amós, dizendo a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e catador de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho. E o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada, a tua terra será repartida a cordel, tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. O cesto de frutas. Capítulo 8. O Senhor Jeová assim me fez ver. E eis aqui um cesto de frutos do verão. E disse: que vês, Amós? E eu disse: um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim sobre o meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão gemidos, diz o Senhor Jeová. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Ouve isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a lua nova, para vendermos o grão, e o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa, aumentando o ciclo e procedendo delosamente com balanças enganosas, dolosamente com balanças enganosas, para comprarmos os pobres por dinheiro, os necessitados por um par de sapatos, e para vendermos o refúgio do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: e eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disto, não estremecerá a terra e não chorará todo aquele que nela habita. Certamente levantar-se-á toda ela como um grande rio, será agitada e baixará como o rio do Egito. Sucederá que, naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha no meio-dia e a terra se entenebreça no dia claro. Tornarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça.
Farei que isso seja como luto por um filho único e o seu fim como um dia de amargura. Fome da palavra de Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pela culpa de Samaria, dizendo: Vive o teu Deus, ó Dan, e vive o caminho de Bezeba. Esses mesmo cairão e não se levantarão jamais. A certeza da desolação. Capítulo 9. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse: Fere o capitel, estremeçam os umbrais e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Eu matarei a espada até o último deles e nenhum deles conseguirá fugir, nenhum deles escapará. Ainda que cavem até ao inferno, a minha mão os tirará dali. Se subirem ao céu, dali os farei descer. E se eles se esconderem no cume do Carmelo, buscá-los-ei, e dali os tirarei. Se dos meus olhos se ocultarem, no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os picará. E se forem em cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada que os mate, ou porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Porque o Senhor Jeová dos exércitos é o que toca a terra, e ela se derrete. Todos os que habitam nela chorarão. Ela subirá toda como um rio e abaixará como o rio do Egito. Ele é o que edifica as suas câmaras superiores no céu, que fundou na terra a sua abobada, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Não me sois vós, ó filhos de Israel. Não me sois vós, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor: não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, aos filisteus de Cafitor e aos sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor, porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem: não nos alcançará, nem nos encontrará o mal. A restauração de Israel. Naquele dia, tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas, tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade, para que possua o restante de Édom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. E trarei do cativeiro meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão jardins e lhe comerão frutos. E plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus.